Olá, sejam muito bem-vindos ao Beyond Talks, o podcast da Beyond Legal. A Beyond Legal é uma sociedade de advogados nacional que presta assessoria jurídica em 4 áreas do direito: imobiliário, fiscal, societário, imigração e nacionalidade. Criamos este espaço com o objetivo de trazer informação relevante e prática. No fundo, oferecer clareza nestes temas mais técnicos, que são, por inerência, os temas jurídicos. Porque hoje, mais do que nunca, há muita informação, há muito ruído, mas nem sempre de fontes fidedignas. Por isso, nós queremos falar daquilo que sabemos, mas sempre numa perspectiva acessível e orientada para aquelas que são as questões objetivas e práticas do dia-a-dia. Contamos voltar 2 vezes por mês, com temas, obviamente, que consideramos interessantes e diferentes, com a presença de vários membros da equipa da Beyond Legal, mas também com convidados. No episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Ricardo Louro, advogado e Managing Partner da Beyond Legal, e vamos falar sobre o novo pacote de incentivos e desagravamento fiscal para o setor da habitação. Se este é um tema que de alguma forma lhe interessa ou que o afeta, então este episódio pode ser para si. Olá, Ricardo. Olá, Paula. Vamos então aqui já para a primeira questão. Este novo pacote fiscal para a habitação é realmente uma mudança estrutural ou uma medida temporária de estímulo? Bom, é ambas. É temporário, porque a lei define o enquadramento entre setembro de 2025 e o final de 2029, sendo a conclusão, ou seja, isto para a entrada dos projetos e a conclusão da aplicação deste regime em 2032. Portanto, a atuação nesta parte central do diploma, que é a redução do IVA a 6% para a construção nova para a habitação, é uma medida temporária ou limitada no tempo, focada ou feita precisamente para combater aquilo que se entende ser uma crise na habitação que existe em Portugal. Portanto, as medidas principais ou mais sonantes, como esta questão da redução do IVA de 23% para 6%, estão limitadas a projetos que deram entrada, como eu disse, em setembro de 2025, projetos que deram entrada nas respectivas câmaras municipais, e vai até projetos que deem entrada até 31 de dezembro de 2029, também nas respectivas câmaras municipais. Portanto, este é o âmbito da aplicação nesta faixa mais sonante do diploma. Depois, obviamente, há outras medidas que também não poderão ter um caráter mais ou menos duradouro, que existem, mas não têm tanta, diria eu, não têm tanta relevância ao dia de hoje para o ponto fulcral, que é precisamente a necessidade de mais construção. E esta redução do IVA, portanto, acho que é uma, se não a mais, uma das medidas mais faladas, pode realmente transformar aqui o mercado imobiliário ou terá um impacto mais limitado? Minha questão é, na prática, já sabemos como é que isso se vai aplicar, já temos esta noção, portanto o Ricardo falou em prazos, mas o que é que podemos saber um pouco mais acerca desta medida? Falei nos prazos dos projetos a que se aplicam, não é? Portanto, depois há muitas condicionantes como para que se aplique efetivamente a taxa de 6%. Fundamental de referir 2 conceitos. Portanto, o imóvel tem que se destinar à habitação própria permanente, para que possa beneficiar da redução do IVA, e a venda pela parte do promotor tem que ocorrer nos 24 meses subsequentes à emissão da licença ou do documento equivalente à licença de habitação. Ou, em alternativa,
serem destinados a arrendamento para habitação própria permanente durante os primeiros 5 anos, sendo que nesses 5 anos o prazo mínimo são 36 meses de arrendamento para habitação própria permanente. Aqui há que ter em atenção não só o destino, a habitação própria e permanente, como o valor onde se aplica, ou seja, não se aplica a toda a construção nova, aplica-se até ao teto, neste momento, de cerca de 660 mil euros, preço de venda, na maioria. Depois é um critério ligeiramente diferente quando estamos a falar na construção de uma habitação própria, e no valor das rendas, para arrendamento, neste momento está classificado como 2,5 vezes o salário mínimo, portanto 2.300 euros, é o valor atual do que se chama a tal renda moderada. Qual é o impacto verdadeiro que vai ter no mercado? Eu diria o seguinte, não vejo, sobretudo até atendendo ao aumento dos custos de construção, não vejo uma descida nos preços. Não vejo que a construção fique mais barata, substancialmente, atendendo à subida dos preços. Contudo, vejo que a construção vai ficar mais barata o suficiente para que existam mais projetos. E mais projetos para uma faixa que vai ficar limitada aos tais 660 mil euros este ano, para o ano. Com a inflação irá ser ajustado. Portanto, vai ficar ajustado a uma faixa que não é a faixa premium. Não é? Bom, enfim, pode ser um T1 para 660 mil euros, mas na grande maioria a intenção do governo não é a faixa premium, é a faixa média para que é efetivamente aquela que Portugal precisa. Obviamente que nós também temos que aliar estes incentivos, outros incentivos que já existem, como o IMT Jovem, os jovens até aos 35 anos na primeira habitação, e portanto isto conjugado, acho que sim, que vai dinamizar, é a primeira, como nós tínhamos falado na outra conversa que tínhamos tido, o Governo neste momento está a fomentar. O Governo está a intervir de maneira a dar iniciativa aos privados para que possam fomentar. Portanto, está a dar condições para se resolver o problema. Ao contrário de outras vezes em que simplesmente restringe. Portanto, neste caso, sim, existe uma possibilidade real do aumento de projetos de construção. E que impacto é que estas medidas podem ter para investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, promotores, e para os tais projetos Build to Rent em Portugal? Bom, o impacto é positivo, associado não só à descida do IVA na construção, temos também em sede de IRS uma diminuição da tributação sobre os rendimentos do arrendamento, portanto os rendimentos, neste caso os rendimentos prediais resultantes de arrendamento, para 10%. Portanto, na maioria dos casos dos arrendamentos para a habitação própria permanente, não esquecer que estamos a falar em habitação própria permanente, eram 25%, portanto a taxa de IRS era de 25%, neste momento passou para 10%. Portanto, há um incentivo tremendo para que existam casas no mercado de arrendamento. Há um incentivo tremendo para disponibilizar habitação. Ao mesmo tempo, nas empresas, a matéria coletável é reduzida, a incidência da matéria coletável é reduzida para 50%. Ou seja, apenas 50% do ganho de uma empresa em sede de arrendamento é considerada para efeitos de imposto. Portanto, o que é um ganho aqui significativo. Portanto, é de esperar que haja um aumento dos imóveis disponíveis para arrendamento. Se bem que, neste momento, eu julgo que temos que pensar noutra coisa, que é um problema que continua por resolver. E esse problema que continua por resolver é o problema do despejo. Não do despejo em si, mas do tempo que os tribunais demoram a fazer um despejo.
nós continuamos a ter um prazo médio, ou um tempo médio para um processo judicial de despejo de 18 meses. Isto é praticamente, é praticamente insustentável. Quando nós temos... Bom, constitucionalmente o direito à habitação vai sempre prevalecer sobre o direito de propriedade quando em confronto neste caso. Portanto, quanto a isto não temos dúvidas e estamos de acordo, ou pelo menos eu estou de acordo. Contudo, os tribunais têm que ser mais ágeis. Não podemos exigir ou limitar o adiantamento das rendas, ou seja, não se pode assinar um contrato de arrendamento com um número grande, elevado de rendas à cabeça, ao início. E não se pode exigir mais do que o equivalente a 2 rendas como caução. Vamos imaginar, estamos num universo em que temos 5 rendas, ou o equivalente a 5 rendas. Temos um contrato de 3 anos e o inquilino não paga mais nenhuma renda após isso, e eu vou demorar 18 meses a despejar o inquilino, mesmo que só pague 10%. Vou pagar 10% sobre o quê se eu não tenho nenhum rendimento? Se não me pagaram-me 5, e onde é que estão as outras 18? Ou 13? Isso é um ponto que não depende da lei, depende do funcionamento dos tribunais, depende do número de juízes, do número de oficiais de justiça, do número de tribunais em funcionamento, de toda a burocracia, enfim, que tem que ser resolvida para ajudar estas medidas que são muito interessantes e muito positivas, mas têm que ser acompanhadas de uma reforma na justiça. Aflorámos aqui a questão do IVA, obviamente, para a construção, a redução, claro. A renda moderada, sendo que o conceito para um português moderado, 2.300 euros, enfim, podíamos levar aqui mais uma meia hora a discutir sobre isto. As medidas que existem para os jovens, e 35 anos, portanto, ainda se é jovem, também é bom saber. E aqui todas as vantagens em sede de IRC e IRS religadas ao arrendamento. Para além disto, algo mais a salientar ao nível deste pacote fiscal? Bom, temos outra medida interessante a nível de IRS, que é o reinvestimento, ou a possibilidade de reinvestimento total das mais-valias na venda da sua habitação própria permanente e reinvestimento numa habitação para arrendamento, a renda acessível para a habitação própria permanente do arrendatário. Portanto, também temos esse benefício, a tal redução em 50% do que será sujeito a imposto em sede de IRC, e temos sempre, que já falámos, da questão do IMT jovem. À parte disso, acho que já são medidas suficientemente interessantes para promover, de algum modo, o desenvolvimento do mercado de arrendamento e o desenvolvimento da construção, que até agora se tem cingido à construção para o segmento de luxo. Até este momento só temos luxo. Praticamente só se constrói em Portugal para luxo e não para os restantes setores do mercado. Portanto, temos sem dúvida um pacote fiscal aqui que traz incentivos. Se associarmos à própria diminuição da taxa efetiva de IRC, que neste momento já vai em 19%, sendo que para as pequenas e médias empresas os primeiros 50 mil euros são tributados a 15%, já é um pacote fiscal robusto, capaz de promover ou incentivar a construção. É claro que há muito mais para fazer na construção. Além disto, não nos podemos esquecer, nós não chegamos aqui por acaso. Nós não estamos neste momento na crise da habitação em que estamos por acaso. Nós tivemos a intervenção da Troika entre 2011, 2013 ou 2009, 2013, algo assim. Não me recordo agora bem do espaço temporal. Contudo, foi por volta dessa etapa. E praticamente dizimámos todas as empresas de construção. Portugal inteiro estava à venda. Eram letreiros a dizer vende-se, casa sim, casa não. E as empresas ou faliram, ou as pessoas emigraram,
e portanto, acabámos por exportar essa mão de obra e estamos a reconstruir aos poucos o nosso setor da construção. E estamos a construir vindo de trás, estamos a construir com um atraso significativo, temos um problema gravíssimo de burocracia camarária, em que para aprovar um projeto são anos, entre o início e a licença final para a venda do imóvel para o público são 4 anos. Apesar do Simplex ter tentado aqui de algum modo acelerar, nós continuamos a ter muitos problemas, continuamos a ter muita dificuldade em construir e, portanto, temos uma falta de imóveis novos no mercado que eu diria 3 a 4 vezes o grau de diferença entre o que precisávamos ter só para repor estoque, e o que temos atualmente. Portanto, as medidas legislativas são interessantes, e estas medidas são interessantes e são positivas, mas agora precisamos de construir mais para que, e elas estão nesse sentido, mas precisamos de iniciativa privada para que efetivamente resolvamos a crise da habitação. Para mais informações relativamente a este tema, não hesite em contactar-nos através do nosso site ou das redes que se encontram todas na descrição do episódio. Até breve!